Vamos conversar então agora sobre o princípio de acasalamento, os princípios de acasalamento dos mosaicos da linha clara. Lembrando que isso vale tanto para pássaros com fator quanto sem fator, tanto olhos vermelhos quanto olhos negros. A canaricultura de cor está tão desenvolvida que foi necessário a gente separar duas linhagens, uma linhagem de mosaicos machos e outra linhagem de mosaicos fêmeas. Nos mosaicos machos, a gente tem uma máscara, nos machos de concurso, né? A gente tem uma máscara enorme, intensa, redonda, olhando de lado triangular, vista de frente redonda, que caracteriza muito o macho, né? Então os 3 pontos, as zonas de eleição nos machos seriam essa máscara bastante visível, redonda, vista de frente, triangular, vista de lado, sem grandes extensões para a parte traseira, isso é muito importante. Então teria lipocromo nos ombros e lipocromo no uropígio. Nas fêmeas, é desejado o mesmo lipocromo nos ombros, o mesmo lipocromo no uropígio, mas o desenho facial delas, ao invés de ter uma máscara, ela deve ter um leve traço lipocrômico atrás do olho. Uma pequena zona, não chega nem a ser um risco, um traço contínuo, uma pequena zona lipocrômica atrás do olho. Isso vai fazer com que a fêmea tenha uma beleza ímpar, ela seja aquela branquinha, tem uma brancura impressionante, né? Quanto mais branca, contrastante com o ombro, melhor. Contrastante com o uropígio, melhor. Mas esse traço, essa característica dela ter pouco desenho de máscara, fica especialmente bonito. Lembrando que a palavra que melhor define o acasalamento de um vermelho mosaico, o objetivo do acasalamento do vermelho mosaico, e define a cor vermelho mosaico, amarelo mosaico, define o canário mosaico da linha clara, é contraste. Quanto mais contraste tiver entre o lipocromo e o branco, melhor. Por isso a gente deve evitar pássaros que tenham a cor de fundo branca infiltrada pelo vermelho. É natural que haja essa infiltração, nós ainda não conseguimos produzir, não sei se um dia conseguiremos, produzir canários que sejam absolutamente brancos naturalmente naquelas zonas. A questão de manejos artificiais não conta, certo? Nós estamos falando aqui sobre seleção genética e melhoramento genético. Então é muito difícil que os pássaros tenham toda a área branca. O que acontece é o seguinte, que a deposição do lipocromo na pena, no caso dos mosaicos, tem uma faixa branca muito maior que no caso dos nevados. Então ela ainda tem lipocromo na sua base, no fundo da pena tem um lipocromo, mas não tem nas pontas. Por isso que olhando com o canário com as plumas arrumadas, aquela região fica completamente branca, deixando vermelhos os ombros, a máscara facial no caso dos machos, ou traço no caso das fêmeas, e o uropígio. No caso dos machos, como essa é a grande característica deles, nós devemos dar preferência para machos que tenham a máscara muito intensa, que ela seja tão grande para cima dos olhos quanto para baixo dos olhos. Uma região que a gente comumente chama de babador, né? Mas esse babador, o nome certo disso, a região do pássaro, seria mento. Então, que tenha uma região do mento, dessa área da máscara, a parte de baixo da máscara, também muito expressiva e muito intensa, do mesmo tamanho que ele vai ter para cima da linha dos olhos. Eu tenho visto muito em julgamentos alguns canários lindos, que têm um bom ombro, uma boa expressão de lipocromo na parte superior da face, na testa, como a gente chama, né? Mas que a parte de baixo é toda entrecortada, falhada e falta lipocromo, falta intensidade. Por quê? Porque o criador não cuidou esse tipo de acasalamento ou não conseguiu. Mas principalmente porque não foi cuidado esse tipo de acasalamento e essa seleção nessa linhagem de mosaicos. É muito importante que o mosaico macho tenha a máscara completa. Esse defeito de máscara, falhas na parte superior, falhas na parte inferior, nevadismo na máscara na parte inferior, são prejudiciais e tiram pontos na hora do julgamento. Então nós devemos ter um cuidado bastante intenso quando fizermos a seleção dos machos. É preferível usar um número menor de machos ou investir num macho que tem essas características, tá? Uma máscara bastante grande e intensa, uma máscara impressionante. É isso que vai fazer principalmente um bom vermelho mosaico macho, um bom amarelo mosaico macho, um bom lutino mosaico macho e assim por diante. No caso das fêmeas, nós devemos buscar então o maior contraste. E onde a gente vai conseguir observar esse maior contraste? Olhando de lado a fêmea, nós vamos ver
o desenho do ombro, a intensidade do lipocromo no ombro, amarelo ou vermelho, contrastado contra o fundo branco. Lembrando sempre que deve ter o traço atrás da linha do olho. Vamos fazer um exercício para a gente saber como é que são os graus de falha quando eu levo uma fêmea, por exemplo, a concurso, que ela tem o lipocromo estendido para frente da cabeça, para frente da face dela. Ou ela tem lipocromo na parte de baixo. Seria a mesma coisa que a gente apresentar um macho que tenha falhas enormes ou falta de máscara em algumas partes. Sobra de máscara nas fêmeas equivale na hora da avaliação e da pontuação à falta de máscara dos machos. A gente não pode relativizar. A fêmea é branquinha, tem um ombro maravilhoso, mas tem um pouquinho de máscara. Não, a fêmea de concurso não pode ter máscara. Se ela tiver, vai ser penalizada, como se eu apresentar um macho de concurso sem máscara, né? Ou com a máscara deficiente. O que a gente precisa fazer para ter essas duas linhagens? Se eu tenho um macho mascarado muito bom, vou acasalar com uma fêmea sem máscara, também muito boa, campeã? Infelizmente não. Vai ser pássaros intermediários que não vão ser úteis nem para a linha de machos, nem para a linha de fêmea. Nas linhas de macho hoje, a gente trabalha com machos com uma máscara muito grande e as fêmeas consorte, as fêmeas que vão fazer o casal com esse macho, também muito mascaradas. Fêmeas quase com máscara de machos que se usava 10, 15 anos atrás, né? Ao passo que na linha de fêmeas, a gente vai utilizar fêmeas quase sem nada de marcação, só com esse tracinho atrás do olho. E os machos também, praticamente não tem máscara. Vão ser machos com os ombros muito intensos, com o oropígio intenso, com uma qualidade de branco excepcional, cabeças bonitas para dar um desenho bom. Bom, isso aí tudo a gente já conversou antes no acasalamento geral da linha clara. Mas eles vão ter muito pouca máscara, porque se eles tiverem muita máscara, vão transmitir para os seus filhotes, vão transmitir para as fêmeas de concurso e nós não vamos conseguir de novo produzir fêmeas adequadas para concurso. Em algumas imagens a gente vai poder ver essas diferenças de modo mais prático. Vai poder observar que as linhas hoje de mosaicos para macho e para fêmea são completamente separadas. Também no acasalamento dos mosaicos, eu gostaria de recomendar outra coisa, que avaliem a subplumagem dos seus canários, para ver qual é o grau de infiltração ou qual é o grau de presença de lipocromo nessas plumagens, certo? Essa é uma dica que eu dou, bastante fácil, assim, bastante simples, mas que a maioria dos criadores não observa. E muitas vezes, nem pegando na mão os pássaros, quando a gente tem pássaros muito semelhantes e está na dúvida de qual utilizar, nem segurando esses machos na mão, comparando-os, a gente vai poder ter uma visão tão boa quanto levantando a subpluma e observando qual tem uma quantidade maior de lipocromo, qual tem uma deposição menor de lipocromo. Isso talvez na impressão visual, pro acasalamento, para o primeiro acasalamento, não faça tanta diferença, mas certamente vai fazer diferença na seleção do seu plantel. Por quê? Porque os canários transmitem o que vem dos pais, né? E nós queremos selecionar e transmitir o quê? Que eles tenham a melhor qualidade de branco possível, com a menor interferência do lipocromo, vermelho ou amarelo. Tá bem? Então as dicas para acasalamento de vermelhos mosaicos para a linha macho e vermelhos mosaicos para a linha fêmea são essas, muito simples. Mas primeiro, observe muito as características das linhas que quer fazer e não misture linhas. A linha para machos é uma linha, a linha para fêmeas é outra. Pode fazer, quando tiver algum canário intermediário, para agregar brancura para os plantéis, para dar mais lipocromo para uma linha de fêmeas, esse trabalho pode ser usado. É lógico que pode ser usado, mas com muita consciência e sabendo que provavelmente não vai produzir no primeiro ano, no primeiro acasalamento, pássaros com características para concurso.